Olá, tudo bem? Você já pensou em ler um livro sobre um gato na biblioteca? Se isso nunca passou pela sua cabeça, assista esse vídeo porque provavelmente eu vou te deixar curioso e com vontade de ler um livro sobre esse tema. Mas antes, toca a vinheta. Oi, eu sou a Patrícia Iris e hoje eu vou trazer para vocês a impressão desse livro que eu acabei de ler, Jill, um gato na biblioteca. Jill, estranho, né, o nome? Mas é isso mesmo, tá, pessoal? E que tem um significado. Jill foi uma pessoa que nasceu em 1851 nos Estados Unidos e em 1876 ele criou a classificação por assuntos, que é a classificação decimal Jill. O que é isso? É uma forma de classificar os livros, então ele numerou de 0 a 9, né, sempre na casa das centenas. Então eu tenho 001 ou 100 e alguma coisa, ou por exemplo esse caso aqui que é 636, que eu vou mostrar isso aqui já para vocês, é 636. E aí esse assunto, por exemplo, aqui 636 significa que está classificado no assunto para animais e biografias. Por exemplo, livros de romance geralmente estão na casa do 800, livros de literatura nacional brasileira 860. Esse código fica aqui, ó, na ficha catalográfica do livro, tá vendo, ó, CDD. Então esse CDD significa classificação decimal Jill. Agora você já sabe quem foi o Jill. Antes de eu entrar na história, no contexto do livro, eu gostaria de passar algumas informações que eu acho que são relevantes, principalmente também a essência desse livro. Basicamente, a essência dele é contar a história, sim, de um gato que foi parar na biblioteca de uma cidade muito pequena, em torno de 10 mil habitantes. Ou seja, esse livro aqui, ele é verídico. Podemos classificar entre um livro de memórias, um pouco de biografia, porque a escritora, a Vicky Myron, ela era a diretora dessa biblioteca. E foi ela que adotou o Jill e viveu com ele por muitos anos. Mas eu já vou chegar lá. Basicamente, a história desse livro é trazer uma reflexão para você de que viva o agora, porque tudo passa, né? Tudo, até a rotina passa. Então, aquela questão de que a gente tem assim, poxa, eu tô passando por um problemão, isso tá me amolando e tal, mas isso também vai passar, então tenha paciência. Essa é a mensagem principal que eu vejo aqui nesse livro, de que a certeza de que tantas coisas ruins e infelizmente as coisas boas também passam. Então a ideia principal é viva o presente, viva o agora. Agora que eu falei sobre a essência, deixa eu comentar um pouco sobre as características do livro. Uma questão que eu achei interessante é que na classificação do Google, das pessoas que leram esse livro, 96% gostaram muito. Então é uma dica aí já valiosa também saber disso. Um outro ponto é o seguinte, essa capa é da segunda edição. A segunda edição foi lançada agora em 2024 e a primeira edição aqui no Brasil foi lançada em 2010 e a capa do livro vinha a foto do próprio Jill. Eu vou deixar aqui para vocês verem e compararem qual é a capa que você prefere mais. Particularmente eu prefiro a antiga, que tem a foto dele. Mas nessa daqui tem um ponto positivo, aqui no final tem a parte de fotos. Daqui a pouco eu mostro melhor para vocês. Mas só para já dar um gostinho, deixa eu mostrar a foto do Jill, porque ele era muito lindo. Olha só, gente. Esse era o Jill, o gato real da história. O livro ele é composto de 232 páginas, separado em 27 capítulos. Uma coisa que eu achei interessante é que a escritora, que é a própria bibliotecária, ela alternava os capítulos sobre o Jill, sobre a vida dela e sobre a cidade que ela morava. A cidade que ela morava era Spencer, que fica no norte do Iowa, nos Estados Unidos. Eu falo Iowa, mas eu acho que aí mais em inglês, né, Iowa. Um outro ponto importante é, esse livro tem uma continuação. Ele, nos Estados Unidos, né, foi lançado em 2008, aqui no Brasil, né, como eu disse, 2010, e em 2012, né, nos Estados Unidos foi lançado em 2010 e aqui em 2012, sempre defasado em 2 anos, lançaram esse segundo livro, que é As 9 Vidas do Jill, né? Aqui já tem a carinha dele, porque essa aqui é a primeira edição.
Ainda não lançaram a segunda edição, não sei se vão lançar, mas a da primeira, né, fica até muito parecido com essa capa. Eu encontrei esse livro aqui em sebos, tá? Não encontrei ele em fechado, novo, mas é até interessante também comprar em sebos aí para poder ajudar aí o meio ambiente também, né? E depois, quando eu ler sobre esse livro, eu trarei as impressões para vocês, para ver se vale a pena continuar. Eu particularmente imagino que vale a pena sim, que na verdade não são as 9 vidas do Jill. Aqui a Vicky pegou 9 casos de gatos espalhados aí pelo mundo, né, geralmente em voltas de livros, e contou um pouquinho dessa história. Como ela tem uma escrita muito boa, eu acredito que vai ser bem interessante. Aqui, quando vocês olham, tá escrito assim, Vicky com Brett Whiter. Na verdade, eu imagino que o Brett realmente é o escritor, que a Vicky, ela é a bibliotecária que escreveu o livro, mas com a ajuda dele, porque é um escritor já consagrado e tal, e aí foi ajudando a dar leveza no livro. Confesso a vocês que deu certo, tá? Que valeu muito a pena. Então tá, seguindo aqui, como eu já falei com vocês, né, um pouquinho da essência, um ponto muito importante, que a vida da Vicky não foi fácil. E aqui ela mostra que é muito importante você ter força, resiliência, ter coragem para encarar os problemas, que, como eu disse já anteriormente, tantas coisas boas, infelizmente, mas as coisas ruins também, elas passam. Um outro ponto também, que esse aí é a máxima aqui do livro, o Jill ficou famoso. Então, primeiro começaram com os jornais locais, falando sobre esse gato que vivia na biblioteca, depois alguns jornais de fora, chegou aí no Washington Post, lá em Nova York, o pessoal já estava sabendo da história do Jill, e aí ele foi ganhando popularidade, e inclusive o pessoal do Japão ficou sabendo, e eles vieram até Spencer para fazer um documentário exclusivo sobre o Jill. Interessante isso, né? E aí a biblioteca, que era uma biblioteca pública, ela ainda existe, tá lá, tá aberta aí a visitação, a gente pode, né, visitar, só precisa comprar passagem e ir para os Estados Unidos. Mas é só um pequeno detalhe. A gente pode visitar, e inclusive tem um memorial do Jill lá nessa biblioteca, o qual eu fiquei com muita vontade de ir ver. Um outro ponto é o seguinte, se você assistiu o seriado This Is Us, você vai amar esse livro, pode ter certeza. Porque em alguns momentos eu lia e parecia que eu estava vendo o This Is Us com outros personagens, com outros assuntos, mas era a mesma leveza que a gente viu no seriado. Se você não assistiu esse seriado, não veja. É a dica que eu dou, sabe por quê? Você vai se viciar. E ele tem vários capítulos, várias temporadas, eu não me lembro agora se eram 6 ou 7 temporadas, são capítulos longos e ele é totalmente viciante. Eu consegui assistir em um mês, porque eu não conseguia nem respirar. Eu parei minha vida, é claro que eu continuava trabalhando, né? Mas nos horários vagos era só assistindo This Is Us, porque é um seriado muito viciante, que fala sobre família, convivências e tal, e que é retratado um pouquinho aqui também. Seguindo agora para as 3 bases desse livro. Como eu falei, ela divide, alternando os capítulos, entre histórias sobre o Jill, histórias sobre a vida dela e histórias sobre a cidade Spencer. Então vamos lá por partes para poder ficar mais organizado o pensamento. Sobre o Jill, como que ele apareceu na biblioteca? Primeiro, isso aconteceu em 1988. Era uma das noites mais frias da cidade de Spencer, ali mais ou menos em novembro. A biblioteca ficava fechada, mas ela tinha uma portinha, tipo para cartas, tal, onde as pessoas poderiam devolver os livros. Ou seja, no dia seguinte, o pessoal abria a biblioteca, pegava aqueles livros e dava a baixa. E a pessoa não pagaria uma multa, não ficaria, né, com o seu nome sujo, né, na biblioteca. Então ela terminou de ler, estava de noite, poderia ir lá, passar e deixar os livros ali nessa caixinha da biblioteca. Aí no dia seguinte, como de praxe, a Vicky, né, era a primeira a chegar na biblioteca, ela abria, ligava lá o aquecedor, né, acendia as luzes e tal, e depois se direcionava a essa caixinha para recolher os livros que foram depositados na noite anterior. Quando ela chegou lá, o que ela viu?
um gatinho muito pequenininho, que estava com as patas todas machucadas, que tremia muito, e ela ficou desesperada. Como que alguém deixou o gatinho ali numa noite muito fria jogada nessa caixa que era metálica? Então vocês sabem, né, que o metal absorve aí o frio, então ele fica mais gelado ainda. Ela pegou ele, colocou lá numa toalha, e ele tremia muito e ela ficou preocupada dele ter uma hipotermia e deu até um banho quente nele, que foi aí que ele começou a recuperar a sua temperatura. Nesse meio tempo, os outros funcionários foram chegando na biblioteca, né, ficaram abismados com quem poderia ter deixado um gato ali, e aí ela naquela questão, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e tal, e deixou o gato ali. No final do dia, levou lá na veterinária, o veterinário olhou, fez um diagnóstico, deu uma vacina, deu os remédios, fez curativo para as patinhas e tal, e ela ficou com o gato, deixando na biblioteca, porque ela falou o seguinte: não posso levar agora para casa, né? Então por enquanto eu vou deixar aqui para a gente ver o que a gente faz. Os dias foram passando. O pessoal da biblioteca colocou o nome de Jill em homenagem, né, ao nosso amigo lá que fez a classificação por assuntos, né, o CDD, lá no século XIX. E o pessoal que visitava a biblioteca gostou desse nome e ficou como Jill. O que aconteceu? Ela levou pro conselho administrativo, perguntou: gente, o que a gente pode fazer? O pessoal tá gostando de vir perguntar sobre o gato e tal. Aumentou um pouco aí a frequência do pessoal na biblioteca. O gato é muito tranquilo, ele fica na dele. Podemos ficar com ele na biblioteca? O pessoal na época que não estava lá, né, se preocupando muito com isso, que tinha outras preocupações, falou: ok, deixa o gato aí. E aí tá, aí nasceu aí essa história do gato conviver na biblioteca. Então ele passava o dia, né, com os funcionários, com os visitantes. Ele tinha uma peculiaridade de amar dormir nos colos das pessoas, só que ele não ficava muito tempo, né? Então ele ficava uns 15 minutos no colo, depois partia para o próximo. Na verdade, assim, o que parece é que o Jill queria levar a energia para as pessoas, né? E as pessoas se sentiam muito bem, porque, poxa, o gato me procurou, e o gato geralmente é mais arisco, fica mais na dele, e o Jill não. O Jill gostava de estar entre as pessoas e levava essa alegria. Isso que era o interessante, né? Então as pessoas se sentiam emocionadas de ver um gatinho procurando aquelas pessoas. Mas ok, o Jill era da biblioteca, mas no fundo do fundo, todo mundo sabia que o dono dele era a Vicky, porque ela que levava no veterinário, ela que trocava lá a caixinha de areia, ela que colocava a comida, ela que levava ele nos finais de semana quando tinha feriado, né? Ou em momentos que a biblioteca ficava fechada por mais tempo. Então ele era muito apegado a ela, mas ele também não ficava com ela o tempo todo, porque ele sabia que ele tinha uma função na biblioteca. E a função dele era exatamente essa, fazer companhia às pessoas. E aí mais gente foi gostando, foi visitando. Tinha aqueles que ficavam na deles, olhavam. Tinha até gente que chegava para a bibliotecária e falava: você sabia que tem um gato ali? Né? E o pessoal: sim, ele é daqui, é o Jill, o gato que mora aqui na nossa biblioteca. Enfim, tinha de tudo, mas uma coisa que o pessoal percebeu é que a frequência da biblioteca começou a aumentar muito mais. Então aquela biblioteca que tinha uma média aí, sei lá, de 100 visitas por mês, passou para 1.000, 2.000 visitas por mês. Só por causa do gato? Provavelmente sim, porque foi a única variável de diferente que teve nesse meio tempo. Aí foi como eu falei com vocês, né? O pessoal começou a gostar, saiu em jornais, tal, e o Jill ficou lá e viveu na biblioteca por 19 longos anos. Isso me surpreendeu, porque eu nunca imaginei que um gato poderia viver 19 anos. E vai contando, né, até a sua fase da velhice, como que ele estava, os problemas de saúde que ele teve, mas mesmo assim ele continuava ali dando assistência, dando companhia às pessoas, né? Teve um momento, isso é interessante, ele chegou na biblioteca em 1988 e em 1989 o pessoal conseguiu fazer uma reforma que estava precisando muito na biblioteca. Aí o Jill passou aí acho que 3 semanas na casa da Vicky. Ele gostava, já conhecia a casa, mas ele estava sentindo falta das pessoas. E ele viu ali, né, pelas janelas, tal, que tinha um mundo lá fora.
Quando ele voltou para a biblioteca estava toda diferente. E aí nisso despertou nele uma curiosidade de conhecer o mundo. Então ele ficava toda hora ali na porta, esperando abrir para tentar sair. E aí o pessoal da biblioteca não deixava, tal, segurava ele. Mas aí uma vez um colega deixou a porta do depósito aberta e ele saiu. Pronto. Foi o desespero. Todo mundo procurava ele na cidade, né? Não sabia para onde ele tinha ido, ele não estava acostumado a viver, né, nas ruas. E se passaram longos 3 dias, né, nesse sumiço. Até que encontraram, um colega encontrou ele 2 quarteirões depois dali, né, da biblioteca. Ele estava debaixo do carro, imóvel, tremendo, muito assustado. O rapaz conhecia o Jill, levou para a biblioteca, vi que pegou ele, deu um banho nele, alimentou ele porque ele não tinha comido, tal. Ele ficou muito agarrado a ela e depois desse episódio nunca mais ele passou nem perto da porta. Ele falou assim: ok, já tive minha aventura, vi que o mundo lá fora não é fácil, eu prefiro ficar aqui no meu conforto. E ele passou o resto da vida dele ali com o seu papel, né, de fazer companhia às pessoas, né, de dar um consolo, porque querendo ou não, os animais entendem um pouco quando você tá bem, quando você tá mal, e eles tentam passar um pouco disso, essa energia pra gente, né? Então tá. Eu não vou falar do finalzinho da vida dele, porque é óbvio, né? É uma parte assim que é um pouco mais triste, né? Como eu falei com vocês, isso aconteceu em 1988. Ele viveu 19 anos, então ele veio a falecer em 2006. E o livro foi lançado em 2008. Então, sim, o livro tem a morte dele, que é uma das partes mais emocionantes, que infelizmente é o que reforça aquele conceito de que até a rotina passa um momento, algum dia. Então a gente tem que aproveitar o máximo possível cada momento que a gente tem. O que eu vou ler aqui para vocês nessa segunda edição, na página 174, que é a definição do quem foi o Jill. E eu acho isso aqui muito interessante, tá? Jill não era especial porque tivesse feito alguma coisa extraordinária, mas porque ele era extraordinário. Era como uma dessas pessoas aparentemente comuns que, depois que você conhece melhor, se destacam na multidão. Há aqueles que nunca faltam a um dia de trabalho, que nunca se queixam, que nunca pedem mais do que um quinhão. São aqueles raros bibliotecários, vendedores de carros e garçonetes que propiciam um excelente serviço por princípio, que vão além das atribuições, pois têm uma paixão por suas tarefas. Sabe o que pretendem fazer da vida e o fazem especialmente bem. Aliás, excepcionalmente bem. Alguns ganham prêmios, outros ganham montes de dinheiro e a maior parte é tida como certa. Os atendentes de loja, os caixas de banco, os mecânicos, as mães. O mundo tende a reconhecer o exclusivo, o sonoro, o rico e o que trabalha em causa própria, mas não aqueles que fazem coisas comuns admiravelmente bem. Jill veio de origens humildes, um beco em Ohio. Sobreviveu a uma tragédia, uma caixa de coleta congelada, e encontrou seu espaço, uma pequena biblioteca municipal. Talvez essa seja a resposta. Ele encontrou seu lugar. Sua paixão, seu objetivo, era tornar esse local, não importante quão pequeno e fora da mão pudesse parecer, um lugar melhor para todo mundo. Gente, eu me arrepio lendo isso, né? Então, esse foi o Jill, tá? E nos capítulos que conta sobre ele, é sempre assim, histórias emocionantes que faz você ter uma visão assim inspiradora, tá? Agora, alguns outros capítulos falam um pouco sobre a vida da Vicky. Uma coisa que eu percebi é que a Vicky foi muito cautelosa em falar sobre a vida dela, que ela não queria que fosse um livro biográfico da sua vida. Então eram momentos que ela lançava uma coisa ou outra que você pegava, né, o conceito ali do que ela estava querendo dizer, mas que no final das contas, quando você termina de ler, você vê que a vida dela foi muito tensa e mesmo assim ela resistiu, foi firme e forte e conseguiu viver bem, criar sua filha, né, fazer um bom trabalho e especialmente cuidar do Jill. Então a Vicky, ela era uma das melhores alunas da escola e quando ela foi naquele orientador didático, assim, o que eu posso fazer para minha faculdade e tal,
ele chegou para ela e falou assim, isso era na década de 60, mais ou menos 60, 70, olha, a gente mora numa cidade pequena, você não precisa se preocupar em ir para a faculdade, se preocupa em ser uma boa dona de casa, em ser uma esposa excelente. E aí, ela que não tinha muito conhecimento, tal, não tinha ninguém para orientar, seguiu esse conselho. Casou com uma pessoa que era amigo dela, tal, e o início da vida, do relacionamento estava indo muito bem. Só que ele começou a ter problemas com a bebida. E aí ele bebia e cada vez mais bebia mais e cada vez mais chegava mais tarde por causa da bebida. E chegou um momento que ele já não estava trabalhando, então ele saía de casa e só bebia. E aí eles tiveram uma filha e ela não sabia como cuidar dessa filha, porque não tinha dinheiro, né? Ele não estava mais trabalhando, ela não trabalhava, precisava sustentar a filha. Aí ela teve um tempo que os pais dele e os pais dela começavam a ajudar, mas ela sabia que não podia se depender, né? Depender deles. Então ela resolveu largar ele, né? Foi uma decisão muito difícil para ela, ela não tinha muito esse conhecimento que era possível ser mãe solteira, né? Imagina lá na década de 70, início dos anos 80, sem trabalhar tal, e tendo que sustentar uma filha, mas ela achou melhor para a filha dela que era melhor se separar dele, porque ela tentou de tudo. Tá, gente? Não é assim, pulei do barco. Não, ela tentou de tudo. Ajudar ele, levar em clínica, tentar reduzir a bebida, cortar tudo, conversar, levar em psicólogo, levar em médico e tal, mas não resolvia. E assim, tem que partir, por mais difícil que seja, tem que partir da pessoa. A pessoa tem que tentar, por mais difícil, eu não consigo nem imaginar, né, o quão difícil é. Mas ela não conseguiu resistir, e como ela tinha uma filha e precisava sustentá-la, ela resolveu pedir o divórcio. E aí, nesse meio tempo, ela foi, como era uma cidade pequena, né, ela foi lá na prefeitura e pediu um apoio financeiro para poder custear os custos dela aí de uma faculdade, né? Na verdade, ela fez uma faculdade pública, mas ela precisava ter tipo uma bolsa de trabalho, alguma coisa que pudesse dar uma renda, né, financeira enquanto ela estivesse na faculdade. E ela conseguiu, e por 4 anos ela fez uma faculdade. Nos Estados Unidos é um pouco diferente, você consegue se formar em mais cursos, né, em menos tempo. Então ela conseguiu se formar com louvor, foi a melhor da turma em psicologia e biblioteconomia. E assim, foi o orgulho da família, porque da família dela ela foi a única pessoa que conseguiu levar os estudos até o fim e conseguiu pegar um diploma. E ela se formou com 34 anos, para você ver a garra aí que ela teve. E aí, com esse diploma, ela saiu procurando emprego, tinha a biblioteca de Spencer, né, a biblioteca pública, e aí, como ela, né, conseguiu esse custeio lá com a prefeitura, eles falaram, não, então vai trabalhar lá na biblioteca para dar esse apoio. E ela começou a trabalhar, né, o pessoal gostou muito aí da forma como ela lidava com a parte administrativa, com o atendimento ao público e tal. E aí ela foi crescendo até que chegou um ponto que ela virou a diretora da biblioteca. E assim ela ficou 25 anos na biblioteca trabalhando e dando a assistência. Nesse meio tempo, né, como eu falei com vocês, ela teve uma filha, a filha dela era muito amiga dela, né, então assim, enquanto ela era criança, era o xodózinho dela, mas ela virou adolescente e alguns pais aí sabem que quando o filho chega na adolescência, parece que, né, o diabo encarna no corpo do adolescente. E aí elas começaram a brigar muito, elas não conseguiam ter um diálogo, né, então se separaram muito, se ficaram muito afastadas. E o Jill foi um estopim para poder ajudar a uni-las. Então ele conseguiu ali, né, porque a filha dela gostava muito de animais também, então a filha tinha curiosidade, perguntava como que ele estava, e quando ele ia para casa delas, ele era fanático pela filha, queria dormir junto, tal, então ela pegou um carinho muito grande, e ele também conseguiu fazer isso, unir as duas, né? Aí até que a filha dela foi para a faculdade, foi para outra cidade, né, depois começou a namorar, casou, teve filhos, tal, e aí quando ela se tornou adulta, né, as duas voltaram aí a conversar, a ser mais unidas, tal, e uma apoiar a outra.
Ok, mas aí seguindo um pouquinho mais também da vida dela, né? Os pais dela também tinham uma fazenda, eles perderam a fazenda porque teve problemas lá de crise agrária, né? Então eles tiveram que trabalhar em coisas que eles não estavam habituados, tiveram 6 filhos, dos 6 filhos, um teve problema de câncer, depois o outro teve problema de depressão, e aí aconteceram coisas assim graves, né? Que deixaram a família um pouco desestruturada. A própria Vicky teve um problema de que foi fazer uma cirurgia e nessa cirurgia cometeram um erro, tirando todo o sistema reprodutor dela, então ela não podia mais ter filhos, aí ela estava na faixa aí de 20 e poucos anos e tinha que tomar remédios de reposição, né, que aí ela entrou na menopausa. Anos depois ela teve também muitos nódulos no seio e o médico falou, olha, a gente vai ter que fazer uma mastectomia, ou seja, remover os seios. Para uma mulher isso é muito tenso. Então ela ficou muito ressentida, ela, né, não se sentia mais uma mulher, né, então foi muito complicado. E, em paralelo, o Jill sempre estava ali com ela, ele sentava no colo dela quando ela estava triste, né? E ela viu o quanto que ele queria animá-la. Então, aí logo depois também, né, de toda essa situação, a mãe dela, que ela gostava muito, teve problemas de leucemia, não resistindo, né? Então, assim, a vida dela foi nesse nível, tá? E ela vai contando um pouquinho sobre isso e você vai ficando meio chocado. Indo aqui agora para a reta final, falando um pouquinho sobre o Spencer, que é a cidade, né? É uma cidade pequena até hoje, né? Tem em torno aí de 10 mil habitantes e é uma cidade assim, muito voltada para a produção de milho, com muitas fazendas. Hoje essas fazendas são mais industriais, mas no passado era muito de família, renda familiar, tal, mas que com questões da natureza, né? Tinha vezes que chovia, tinha vezes que não chovia, né? O pessoal não conseguia se sustentar, foram perdendo suas fazendas. Então muitos saíram de Spencer também. Mas um fato mais curioso é o seguinte, que a cidade ela é em volta de uma avenida principal. E essa avenida principal, ela é onde inclusive tem a biblioteca, tinha várias lojas, né? Várias lojas comerciais que é tipo assim, é aqui que as coisas acontecem. E em 1931, a metade dessas lojas pegaram fogo. Aí conta o motivo, que até também é interessante como que foi, né, o motivo. Envolvia um menino que estava brincando, e aí estava muito seco, né, e tinha lá a parte lá dos milhos que foi propagando, enfim. Né? Mas aí a metade das lojas se perderam e aí o interessante é que a cidade, os moradores se uniram e reestruturaram. Então, assim, mostrou essa garra, esse poder aí da união dos habitantes aí de serem resilientes e encarar esse problema e não desistir. Então, assim, é interessante também um pouco mostrar isso, né, que uma cidade unida consegue prosperar mesmo sendo pequena. Bem, de uma forma geral, eu acho que eu passei aqui nos pontos principais do livro. Como eu falei, né, assim, tem muito mais, vale muito a pena. É uma leitura assim leve, gostosa, não tem palavras difíceis. Esse livro, né, como está na segunda edição, vocês encontram aí na Amazon para comprar. A primeira edição é fácil de encontrar nos sebos com um preço bem aí né, baratinho e tal. Eu vou deixar o link desse livro para comprar na Amazon, se você se interessar, porque você comprando por esse link também ajuda aqui o canal. E se você gostou desse vídeo, né, dê o seu like, compartilhe, deixe os seus comentários, não esqueça de ativar o sininho, né, e fique aí aguardando aí o próximo lançamento do próximo livro, tá bom? Um grande abraço e até mais. Tchau!